Olá, amigos, olá, amigas. Estamos mais uma vez com o nosso programa À Luz do Evangelho, onde daremos prosseguimento com o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse terceiro capítulo nós vamos encerrar aqui com dois temas, que são os laços de família e também os limites e a necessidade da encarnação. Os laços de família são destruídos após a morte do corpo? Esta é a primeira pergunta que nós temos que fazer para podermos refletir. Vejam bem, como que é que funciona, de acordo com a doutrina espírita, os desígnios de Deus, como funciona as famílias no plano terrestre e no plano espiritual? Nós estamos aqui com a família que temos hoje, de acordo com as nossas necessidades e de acordo com aquilo que nós planejamos no plano espiritual. Então, os nossos pais, os nossos avós, que já faleceram, eles podem estar no plano espiritual ainda, como podem também ter voltado como nossos netos, como nossos bisnetos. Então, eles voltarão nesta nossa mesma família. Porque os espíritos evoluem de acordo com as suas necessidades. E eles se agrupam em famílias de acordo com as suas simpatias, de acordo com aquilo que eles pensam. Vamos dar um exemplo. Os espíritos orgulhosos, eles se unem no orgulho. É uma afinidade. Você pode até dizer, mas o orgulho é uma causa ruim, não é? Poderia chamar-se ruim, porque ela advém ainda do primitivismo que nós temos de outras encarnações. Mas é um motivo pelo qual essas pessoas se unem. E essas afinidades, então, é que faz com que nós venhamos como filhos, como maridos, mulheres, né, pais. Da mesma forma, os meus filhos, por exemplo, né, fizemos uma preparação no plano espiritual para que eles viessem meus filhos, porque assim eu os receberia. Existem alguns casos em que são colocados espíritos estranhos em algumas famílias. A gente observa que aquela pessoa é completamente estranha. Seja essa pessoa, esse espírito, menos evoluído, vamos dizer assim, do que a maioria dos integrantes da família, como também ele pode ser mais evoluído. Naturalmente, ele veio a essa família com um único objetivo. Se ele é um espírito menos evoluído, ele veio para aprender com essa família. Ele nunca esteve com essa família antes, mas ele veio para aprender. Agora, se ele é um espírito mais evoluído, com certeza ele veio aprender, mas principalmente ensinar. Então ele entrou nessa família com este objetivo. Assim existem as relações entre nós. Por exemplo, quando desencarna uma pessoa, então falece uma pessoa de nossa família, no plano espiritual, vão ter pessoas desta família para receber este recém-desencarnado, para que mostre para ele que ali estão pessoas conhecidas, pessoas que a amam, e que então ela não deva ter aquele medo que normalmente nós temos, porque nós temos muito medo da morte, todos nós temos. Por quê? Porque é o chamado desconhecido. Então a gente tem medo.
Então, aquelas criaturas, aqueles espíritos que nos antecederam, que fazem parte da nossa família, e que mesmo que a gente não tenha conhecido, mas a gente ouviu falar do nosso avô, da nossa avó, então, essas criaturas estão ali para nos receber, para nos mostrar que existe uma continuidade da vida, para nos deixar mais tranquilos. E existe também uma questão para algumas pessoas quanto às mulheres. Suponhamos que uma pessoa casou 2 vezes, né? Então, ao desencarnar, qual será a mulher dele? A primeira ou a segunda? Para isso, eu me reporto ao Evangelho de Jesus, porque no Evangelho de Jesus houve uma questão que foi abordada por um saduceu. O saduceu chegou e interpelou Jesus a respeito exatamente disso. Porque na lei mosaica dizia assim: se uma pessoa estivesse casada com uma mulher e essa pessoa não teve filhos, e este homem, esse varão, né, ele falece. Se ele falecer, a lei mosaica dizia que o irmão dele deveria casar com a viúva, o próximo irmão. E suponhamos que este irmão venha também a falecer. Aí viria o terceiro homem da família, o mesmo para casar com ela. E ele vai mais além e coloca aí até o número 7, um número cabalístico. Se os 7 irmãos, então, viessem a casar com a viúva e os 7 viessem a falecer. Na ressurreição, que era o que eles acreditavam, né? De quem seria a esposa, já que ela desposou os 7 irmãos? E Jesus, então, responde de uma forma muito simples, dizendo que eles não conheciam as Escrituras. Eles liam as Escrituras, mas eles não conheciam. Conhecer significa o quê? Verdadeiramente entender. Né? E mais, eles também não sabiam do poder de Deus. O poder de Deus. Eles não tinham noção do poder de Deus. E concluía o seguinte, que também as pessoas que desencarnavam eram como anjos, porque lá não existiam casamentos. O Jesus foi muito claro em dizer que não existiam casamentos, ou seja, aquilo que foi um compromisso na Terra não era um compromisso, vamos dizer, no plano espiritual. Então, anjos significa o quê? Não querendo adentrar nesse assunto, mas anjos significa que nem sexo teriam. Percebem? Nem sexo teriam. Porque, na verdade, os espíritos não têm sexo. Eles não guardam o sexo como coisa primordial. Porque, se assim o fizer, nós teremos os distúrbios que a gente vê normalmente em nossa sociedade. Mas, como eu disse, nós não vamos adentrar nesse item, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Muito bem, então espero que a gente tenha aqui bem colocado essa questão de os casamentos. Porque também Jesus disse que aquele que se casar simplesmente por casar, né, o casamento simples, este não vai durar em nada no plano espiritual. Por quê? Porque não teve afinidade espiritual. Porque o que julga, o que Jesus disse que o que Deus juntou, o homem não separa, é exatamente isto. Porque se existe um compromisso espiritual, se existe ali uma simbiose entre aqueles dois espíritos, aquilo, nem o casamento aqui desfeito pelo homem, vai fazer com que eles se separam, porque eles vão se manter ligados no plano espiritual.